Você já pediu algo a Deus e não recebeu? Será que estamos pedindo errado? Ou Deus realmente atende a qualquer pedido? Hoje você vai entender biblicamente o que significa pedir a Deus e por que algumas orações são atendidas enquanto outras não. Esse é um tema que gera muitas dúvidas, porque há versículos como "peçam e será dado", que parecem indicar que tudo o que queremos será concedido. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? E como podemos evitar cair em heresias quando falamos sobre oração? Fique comigo até o final, porque essa resposta pode mudar sua visão sobre Deus e sobre como você ora. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8: "Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta." À primeira vista, parece uma promessa universal de que tudo o que pedirmos será concedido. Mas quando analisamos a Escritura como um todo, percebemos que há critérios e condições para que nossas orações sejam respondidas. Deus não é um gênio da lâmpada, e a oração não é uma ferramenta para satisfazer nossos desejos pessoais sem considerar sua vontade. Para entender como Deus responde orações, precisamos olhar para a própria Bíblia e ver casos em que ele disse sim, não ou espere. O primeiro exemplo é Moisés. Ele guiou o povo pelo deserto e desejava profundamente entrar na terra prometida. No entanto, em Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 a 27, vemos que Deus negou esse pedido. O motivo? Moisés desobedeceu a ordem divina ao bater na rocha para que dela saísse água, em vez de apenas falar com ela, como Deus havia ordenado. Esse episódio nos ensina que a desobediência pode nos impedir de receber aquilo que desejamos. Deus não concede pedidos quando há um erro de atitude, um coração endurecido ou falta de reverência à sua vontade. Outro caso que mostra que Deus pode negar um pedido por um propósito maior é o próprio Senhor Jesus no Getsêmani. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele ora: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Jesus, em sua humanidade, pediu para não passar pelo sofrimento da cruz, mas aceitou a vontade do Pai. Deus não removeu aquele sofrimento porque era necessário para a redenção da humanidade. Aqui aprendemos que nem sempre Deus responde sim, porque ele tem um plano maior do que conseguimos entender. Às vezes, ele nos permite passar por dificuldades, porque elas cumprem um propósito maior em nossa vida e na vida de outras pessoas. Outro exemplo muito interessante é o de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, ele fala sobre um espinho na carne, algo que o afligia e pelo qual ele orou 3 vezes para que Deus removesse. Mas a resposta foi diferente do que ele esperava. "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus não removeu o problema de Paulo, mas lhe deu algo ainda maior: graça suficiente para suportá-lo. Isso nos mostra que, às vezes, o que queremos não é o que realmente precisamos. E Deus, que conhece todas as coisas, nos dá exatamente aquilo que será para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Com isso, chegamos à pergunta central: como devemos pedir a Deus? A resposta está em 1 João, capítulo 5, versículo 14. "Se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve." Isso significa que não basta apenas pedir, mas é essencial alinhar nosso pedido com a vontade de Deus. E como fazemos isso? Primeiro, entendendo que a oração não é apenas para obter coisas, mas para nos aproximarmos de Deus e conhecermos mais a sua vontade. Segundo, devemos evitar pedidos egoístas. Tiago capítulo 4, versículo 3, nos alerta: "Pedem e não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres." Ou seja, se nosso pedido é baseado apenas em desejos carnais, Deus pode não atender. Terceiro, devemos confiar e aceitar a resposta de Deus, seja ela sim, não ou espere. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas podemos ter certeza de que ele sempre age para nosso bem. Muitas pregações modernas distorcem o sentido da palavra na Bíblia, ensinando que Deus deve nos dar tudo o que pedimos. Isso é perigoso porque gera falsas expectativas
E quando a pessoa não recebe o que quer, pode se frustrar e até se afastar da fé. O verdadeiro evangelho não promete que teremos tudo o que queremos, mas que teremos tudo o que precisamos para cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Em Timóteo capítulo 6, versículo 17, Paulo aconselha: não coloquem sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Ou seja, nossa confiança deve estar no Senhor, e não nas coisas materiais que podemos ou não receber. Então, qual é a conclusão? Deus atende orações? Simulation. Ele concede tudo o que pedimos? Não. Se ele disser não, é porque tem um plano maior? Simulation. O segredo não é pedir qualquer coisa, mas pedir com entendimento, alinhado com a vontade de Deus. Se nosso coração estiver no lugar certo, ele responderá da melhor forma para a sua glória e para o nosso bem. Por isso, antes de pedir algo a Deus, pergunte-se: isso está de acordo com a vontade dele? Esse pedido glorifica o nome do Senhor? Se sim, ore com confiança e aguarde a resposta no tempo certo. E você, já passou por uma situação em que Deus respondeu de forma diferente do que esperava? Como isso impactou sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois seu testemunho pode fortalecer a fé de outras pessoas. E se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Envie para amigos e familiares para que mais pessoas compreendam o verdadeiro significado de pedir a Deus.